Bom, vamos com o problema de hidrodinâmica agora. A situação está esboçada aqui é o seguinte. Nós temos um carrinho de massa M e aqui nós temos uma saída de um fluido de densidade ρ, como ele coloca para a gente aqui no enunciado. Está saindo com uma velocidade V0 constante, tá? Ele está chegando no carrinho. Aqui no carrinho tem uma espécie de sistema de tubulação, tal que essa velocidade V0, esse fluido de entrada, ele entra por essa tubulação e é ejetado para trás aqui a uma velocidade V1, que faz um ângulo θ aqui com a horizontal, né? A partir de uma altura Hzinho da entrada de fluido. E isso consequentemente ele vai fazer esse carrinho se movimentar para frente com a velocidade V2, né? E ele pede para a gente qual que é o coeficiente de atrito para V2 ser constante, desprezando a massa do fluido, o que torna aí para a gente uma hipótese razoável isso aqui começar a se mover com velocidade constante e assim permanecer, né? Visto aí que o fluido ele não tem massa, então ele não vai tender a cair conforme o carrinho se distancia do bocal, ele sempre vai estar vindo a velocidade constante atingindo exatamente o mesmo ponto, né? Isso aí vai possibilitar para a gente que essa V2 seja constante a partir de um certo valor do coeficiente de atrito. É justamente isso que ele pede. Dados aqui ρ densidade e A é a área dessa seçãozinha aqui que o tubo está saindo, tá? Que o fluido está saindo desse sistema aqui e depois está atingindo o carrinho. Tenta fazer aí, eu sei que parece um problema bastante desafiador aí, bastante difícil, né? Esse aqui é dos hardcore, mas se não conseguir, ou se quiser diretamente acompanhar a solução que eu propus para ele aí, fique à vontade, beleza? Comecemos aqui então. Geralmente quando ele associa velocidade e força, a primeira coisa que nos vem na cabeça aí é o teorema do impulso. Impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é uma força média aplicada durante um intervalo de tempo ΔT. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes uma velocidade final menos a massa, a velocidade inicial. Variação da quantidade de movimento, certo? Vamos pensar agora quando a gente tem uma coluna de fluido, né, um jato, que está toda hora mudando, ou seja, tem várias massinhas, podemos pensar em vários ΔMs desse fluido compondo o jato, e toda hora está passando um ΔM aqui batendo no carrinho. Vamos fazer essa análise aqui um pouco mais minuciosamente. Isso aqui eu estou representando como se fosse a coluna do fluido, né? Essa coluninha aqui, certo? Aqui eu vou chamar um ΔM, um pequeno cilindrinho aí desse fluido, vou falar que é um ΔM. ΔM. Aqui eu vou falar que é um Δx, certo? Vou orientar um eixo X e um eixo Y para essa análise aqui, um Δx, e aqui nós sabemos que é a área transversal A, que ele dá para a gente no enunciado, tá? Massa, nós sabemos que é densidade vezes o volume. Então, um ΔM vai ser ρ ΔV. Vou colocar esse V cortadinho aqui para diferenciar da velocidade, tá? Perceba aqui que é bastante sutil, mas esse delta não significa uma variação, mas ele está mais associado aí a uma interpretação de que isso aqui seja um pequeno pedacinho de massa, né? Como se fosse um dm aí, para quem está acostumado com notação diferencial, a gente poderia colocar aqui dm é igual a ρ dv, ou ΔM é igual a ρ ΔV, né? Também podemos pensar assim. O ΔV é Δx vezes a área, né? O volume do cilindro, a área da base vezes a altura. ΔM, ρ a Δx. Como esse ΔM se movimenta para a direita com a velocidade V1, eu vou falar que ΔM é ρ a V ΔT. Δx é igual a V ΔT, né? Variação do espaço é a velocidade, nesse caso a velocidade é constante, então não temos aceleração, vezes a variação de tempo. Velocidade constante eu digo velocidade do fluido, tá? Isso aqui é a velocidade do fluido. Então temos essa expressão aqui para o ΔM. Se eu quiser ainda, eu posso passar o ΔT dividindo e nós chegamos a uma expressão para a variação de massa no tempo.
olha que interessante, ρAV, certo? Vamos jogar agora no teorema do impulso, olha a análise agora, ponto alto da questão. Eu vou falar que o ΔM está associado a um ΔF médio. Essa barra aqui é a força média, né? Um ΔF médio, uma pequena parcela dessa força associada a uma pequena parcela ΔM de fluido. Esse ΔF aplicado durante um ΔT tem que ser igual ao ΔM, ao qual esse ΔF está associado, vezes o VF menos VI, variação de velocidade do ΔM. Posso passar o ΔT dividindo, então nós vamos ficar aqui, ó, esse pequena parcela de força é igual à variação da massa no tempo, que multiplica a variação de velocidade do ΔM. Variação da massa no tempo nós temos, acabamos de encontrar ali, vou jogar aqui para esse lado agora a análise. ΔF vai ser ρAV, VF menos VI. Agora, se eu quiser a força total exercida por todos os ΔMs, o que eu faço? Eu somo as pequenas parcelas de ΔF. Vou fazer uma soma aqui, somatória em I, de todos os ΔFIs, de 1 até N, com N bastante grande, né? Podemos pensar assim também. Apliquei a soma de um lado, vou ter que aplicar do outro. Fazer a soma aqui de 1 a N, de ρAV. Esse VF menos VI, eu vou falar que é um ΔV, tudo bem? Uma variação de velocidade. A soma dos ΔFzinhos vai dar a força média total, que é o que a gente quer, força média total. Isso aqui tem que ser igual às constantes, eu posso jogar para fora da soma, ρAV, tudo constante, fica a soma de ΔVI em I. Essa soma aqui, como isso aqui é um sistema bastante comportado, né, velocidade constante, tudo estacionário, a gente pode malandramente, marotamente aí, presta atenção agora, na sagacidade, ó, integral de dV. Integral de dV é V. F barra, então, vai ficar ρAV2. Mas, como é uma integral indefinida, a gente coloca o C, constante de integração. Isso aqui é um quadrado. Como que a gente determina esse C? Vamos analisar aqui. A gente tem uma força média em função da velocidade, já que a área e a densidade não mudam. Velocidade, se ela for zero, a força tem que ser zero também. Visto que, se não há fluido batendo aqui com uma certa velocidade, não há força aplicada sobre o carrinho. Então, velocidade zero implica força zero. Zero aqui, fica zero igual a zero mais C. Portanto, aí, esse C, nosso querido C, vai para zero. Ainda bem, certo? Essa aqui, então, se reduz à expressão da força média. Vou apagar essa análise aqui. Lembrando que é muito importante que vocês tenham entendido isso aqui, porque é o ponto alto da questão, tá? Muito importante esse raciocínio aqui. Ó, apagando aqui. E agora eu deixo aqui reservado o valor do F barra que nós encontramos, ρAV2. Vamos analisar isso aqui mais profundamente. Quem que é esse V? Pensa comigo agora. V é a velocidade do fluido. Vamos supor que isso aqui já começou a andar, está no meio do movimento, já passou do início, né? Então no início ele vai ter uma pequena aceleração até ele chegar no V2 constante. Depois ele vai entrar em regime estacionário, certo? Pensa comigo. Quem que é esse V? V é a velocidade do fluido. Se o carrinho se move para frente a V2, e o fluido vem a V0, a gente sabe que o fluido é mais rápido que o carrinho. Se ele não fosse, não ia estar acontecendo essa ejeção, né? Porque o carrinho ia estar indo mais rápido do que o fluido estava chegando nele. Nem faz sentido ele ir para frente sem o fluido chegar nele, né?
visto que ele vai para frente justamente por causa do impacto do fluido. Então a gente sabe que V0 tem que ser maior que V2, pela condição do problema. Ou seja, vamos pensar que a massa está parada, e a gente tem aqui o nosso fluido chegando com V0 menos V2, velocidade relativa, lembra? Essa é a velocidade real do fluido, né? Visto de um referencial de fora, V0 menos V2. Então é exatamente essa velocidade que a gente vai jogar ali na expressão da força média. Tem que ser a velocidade a partir de um referencial de fora do fluido. Já que o referencial do carrinho está se movimentando, temos aí que usar a velocidade relativa. Força média, ρ, a velocidade relativa é V0 menos V2. Aí, bonitinho, ó. Show! Essa aqui é a expressão da força média. Vamos fazer agora o diagrama de corpo livre do sistema. Nós temos aqui, ó, o carrinho aqui, desenhando mais ou menos, né? Para baixo, nosso amigo peso, emissão G. Para a direita, a força que o fluido vai aplicar no carrinho ao entrar no sistema, chamar de F barra, que é a que a gente acabou de calcular, exatamente essa força aqui. Aqui nós vamos ter uma força para a direita e uma força para baixo. Vou chamar de Fy barra e Fx barra, né? A força aí, as forças devido à saída de fluido. Perceba aqui que como o fluido ele sai, ele empurra o sistema no sentido oposto, né? Uma espécie de propulsão aí. Enquanto isso aqui, como ele está batendo no carrinho, é bem intuitivo, né? Que ele vai empurrar o carrinho para a direita. Agora isso aqui pode ser um pouco confuso, porque ele sai e empurra o carrinho no sentido oposto. Pode pensar num foguete também. O foguete ele espelha o combustível para baixo e ele é propulsionado para cima. Então, devido a isso aí, a gente tem esses sentidos para essas duas forças aqui em cima, né? Para cima nós temos a força normal de contato do carrinho com o chão e para a esquerda, força de atrito. Dá uma apagadinha aqui. Vamos partir para a análise nesse ponto de saída do líquido. Bom, a força em X, força média em X. Novamente, exatamente a análise análoga, mas eu vou fazer de novo só para ratificar. Delta Fx por um delta T tem que ser um delta M vezes a variação de velocidade. Pequeno elemento de força associado a um delta M vai ser a variação desse delta M no tempo vezes essa variação de velocidade. Fazendo a somatória, a força em X total vai ser variação da massa no tempo. Cadê? Eu acho que eu apaguei aqui, mas era ρAV, né? Se você voltar ao vídeo você vai lembrar. ρAV, somatória de ΔV. Essa somatória aqui a gente marotamente transforma na integral, mas perceba aqui, ó, eu vou fazer com calma, porque esse passo aqui é bastante sutil e talvez se fizer na pressa você acabe se confundindo. Ó. Integral de ΔV, dV no caso. Isso aqui, ó, é em x, uma integral em x. Então essa velocidade em x vai aparecer um cosseno multiplicando, né? Então aqui, ó, força em x vai ser ρAV2 e vai aparecer o cosseno aqui. Já podemos desprezar a constante pela mesma razão. Velocidade zero implica força zero. A partir disso a gente mostra que a constante é nula também. Então essa aqui é a força em x. E a força em y, com uma análise exatamente análoga, a gente chega nessa mesma expressão, porém aqui é uma integral em y. Integral em y vai dar seno. Então, o F barra y tem que ser ρAV2 e aqui aparece o seno do y. Certo? Qual que é essa velocidade nesse caso aqui? Bom, vamos pensar. Pensemos. A velocidade do fluido entrando aqui embaixo é V0 menos V2. A gente acabou de ver isso. Tá? Porém, nós temos uma diferença de altura entre a entrada e a saída. Isso aqui complica a gente. Por quê? Porque a gente vai ter perda de velocidade devido a
essa energia potencial gravitacional aqui que a gente está ganhando em relação a esse caso, né? A gente tem um ganho de energia potencial gravitacional e uma perda de energia cinética. E a gente consegue associar isso a partir da equação de Bernoulli. Vou chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2, tá? 1 na entrada e 2 na saída. Por Bernoulli, P1 mais ρ GH1 mais ρ V1 quadrado sobre 2 tem que ser igual a P2 mais ρ GH2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. Equação de Bernoulli. A pressão em 1 e 2 é igual à pressão atmosférica, então aqui já morre. A altura em 1, tomando como referencial, é 0. A gente fez aqui ρ V1 quadrado. Ρ V1 é esse cara aqui, V0 menos V2 ao quadrado sobre 2, tem que ser igual ao ρ GH2. O H2 é o próprio H, que ele dá no desenho, a diferença de altura entre 1 e 2, mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. A gente quer V2. Temos ρ em todo mundo, vai morrer, ó, morre o ρ, morre o ρ, morre o ρ. Fica V2 ao quadrado é igual, passando o GH para o outro lado, V0 menos V2 ao quadrado sobre 2 menos o GH. E fica um 2 multiplicando, né? Então eu posso sumir com esse 2 aqui e botar o 2 aqui, certo? Ó, passo o GH para cá, passa esse 2 multiplicando, corta com esse 2 aqui e fica 2GH. É só tirar a raiz desse cara aqui, a gente tem o V2. Então, marotamente aqui, tirando a raiz quadrada, ainda na mesma expressão, ó, temos aqui V2, essa expressão da velocidade de saída. Então é essa velocidade que a gente tem que jogar aqui na expressão da força em x e em y. Ó, fica uma expressão deveras grande aí, né? Vai ficar ao quadrado, então aquela raiz ali ela vai sumir na realidade. Ó. É isso aqui, tá? Velocidade ao quadrado é esse termo aqui sem a raiz. E aparece o nosso cosseno aqui, ó. E em y, ρA a mesma coisa, ó, menos 2GH, e aqui aparece o seno em y. Perfeito? É isso? É isso, beleza? Bom, agora vamos aplicar a somatória de forças, né? Vamos fazer o equilíbrio estático do carrinho. Equilíbrio dinâmico, no caso, porque ele está em movimento. Certo? Bom, essa força aqui é a força que a gente vai usar, então eu vou destacar ela aqui. Essa aqui nós temos essa aqui, essa aqui, essa aqui nós já achamos. Então agora é somente aplicar as condições de equilíbrio. No eixo Y, a somatória de forças é nula, já que ele não tem movimento no eixo Y. A força em Y é esse carinha aqui. Vai ser ρA V0 menos V2 ao quadrado menos 2GH seno mais o peso tem que ser normal. Em x, Fx mais F barra, Fx é esse carinha aqui de cima, exatamente igual ao Y, porém nós temos um cosseno. Seno está em Y. Cosseno mais esse cara aqui, que é o ρA V0 menos V2 ao quadrado, tem que ser igual ao φ. φ é μn. Certo? A gente substitui o n aqui e passa dividindo, temos o μ. Vou fazer agora aqui embaixinho aqui. Vai ficar colocando ρA em evidência na expressão aqui. ρA fica V0 menos V2 ao quadrado menos 2GH cosseno θ multiplicando tudo
Tem mais um colchete, né? Mais V0 menos V2 ao quadrado. É isso? É isso. Tá? E passa o N dividindo. Quem que é o N? É o carinha de cima ali. Vai ser ρA V0 menos V2 menos 2 de H seno mais mg. Podemos trabalhar melhor a expressão de cima ainda, para deixar um resultado um pouco mais amigável. ρA. Vou distribuir o cosseno e botar V0 menos V2 ao quadrado em evidência. Fica V0 menos V2 ao quadrado. 1 mais cosseno. 1 mais cosseno, certo? Menos 2 de H cosseno. Menos 2 de H cosseno. Isso dividido pelo cara de baixo. O cara de baixo eu vou deixar igual. ρA V0 menos V2 ao quadrado menos 2 de H, que multiplica um seno mais o peso do carrinho. Esse aqui é o Mi. É o Mi que ele pede.